A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu recebo o Guilherme Tavares, que é CEO da Tocato, estrategista em dados e inteligência artificial. Guilherme, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, Melissa, é um prazer estar aqui com vocês hoje, trazer um pouco do meu conteúdo para enriquecer o Cresce Santa Catarina e levar para todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos vendo, um pouquinho mais de provocação a respeito de como eles podem melhorar os seus negócios e potencializar não só o seu negócio como business, mas também você como cidadão. Guilherme, conta um pouquinho pra gente, como é que foi a tua trajetória, assim, até chegar aos dados, né? Como é que foi esse teu encantamento? Legal, eu sou amante de tendências, inovação, tecnologia, desde berço, diz o meu pai, diz a minha mãe. Eu tive a sorte de nascer num lar onde o meu avô sempre me colocou para assistir filmes com ele sobre as grandes construções, sobre coisas muito disruptivas para a sociedade. Então, desde cedo, eu sempre tive muito perto para olhar coisas que eram muito diferentes daquilo que a gente via no nosso dia a dia, principalmente para mim, que nasceu numa cidade em Minas Gerais, chamada Esmeraldas, que hoje tem 70 mil habitantes, do qual metade da cidade nasceu na mão do meu pai, que é médico, né? Então, uma cidade que não me dava tantas chances de crescer e ver o mundo de outras maneiras, a não ser aquela maneira da qual a cidade, sim, entregava pra gente. Mas aí fui fazer faculdade em Belo Horizonte, sou formado em comunicação social, com publicidade e propaganda. Achei que fosse trabalhar em agência de comunicação a minha vida inteira, em áreas de criatividade, porque gosto muito dessa vertente mais artística, mas num certo momento o marketing e a estratégia me pegaram, né? Me colocaram no lugar de entender que eu conseguia pensar muito mais planejamento, muito mais estratégia, do que necessariamente pensar criatividade para um anúncio, algo nesse sentido. E nesse tempo também os primórdios da web estavam crescendo, né? Eu estou falando de 2007, 2008, onde a gente fazia ligação de escada para ter acesso à internet, completamente diferente do que a gente vive hoje. E aí, nesse momento, o meu irmão começou a fazer faculdade de ciência da computação. Então, foi o primeiro momento em que eu tive contato um pouco mais próximo com software, com tecnologia, com hardware em si. E aquilo ficou guardado dentro de mim de alguma maneira. Mesmo tendo feito publicidade, indo para o marketing, em um certo momento eu me vi na tecnologia. Despertou aquela curiosidade. Né? A minha esposa já morava em Florianópolis, né, quando a gente se conheceu em São Paulo, mas ela já morava aqui com família, e aí para vir para cá, no mundo em que eu vivia, ou era tentar trabalhar numa indústria têxtil, porque eu vim desse mundo também dentro da criatividade, dentro de direção de arte, ou se não, tentar entrar em alguma empresa de tecnologia, que é o berço de Florianópolis, é o berço da ilha hoje, né? E aí acabei entrando na tecnologia, na Tocato especificamente, e aí descobri um mundo muito maior do que o mundo que eu vivia, porque para quem gosta de inovação, de tendência, de disrupção, de analisar sinais, a tecnologia é um berço de ouro pra gente. E aí foi aí que eu comecei a me despertar para entrar nesse mundo da tecnologia de uma maneira genérica. Só que a Tocato, ela distribui softwares de dados, né? E se a gente for parar e analisar até 2018, 2019, talvez até 2020 um pouco, as pessoas não tinham tanta noção do poder dos dados. Elas geravam dados, inclusive a gente dava os nossos dados gratuitamente para baixar um e-book, e a gente achava isso maravilhoso, né? Mas aí depois veio a conscientização através da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente começou a entender como consumidor e como pessoa física, o poder que existe através das nossas informações, dos nossos comportamentos, e eu tive a sorte de estar dentro de uma empresa que vivia e bebia dessa água o tempo inteiro. Obviamente, sempre olhando para o mundo lá fora, porque a gente distribui softwares que são internacionais. O Brasil ainda não tem nenhum software próprio, né, desenvolvido aqui dentro, com a capacidade analítica de integração, como a gente vê em empresas americanas ou empresas suecas ou de outros lugares. Então, isso também me fez beber um pouco dessa fonte de inovação do Vale do Silício. Eu tive a oportunidade de estar lá também. E aí você sempre volta muito encantado, né? Volta olhando para tudo aquilo e fala, o que eu posso trazer de lá para dentro do meu mundo, do meu dia a dia, e fazer com que a nossa carreira, a nossa vida, a nossa empresa seja também transformada como a gente vê as empresas transformando o mundo lá fora. Então foi assim que a tecnologia entrou na minha vida e me faz viver e beber dessa água o tempo inteiro, todos os dias. E eu ia te perguntar sobre isso da Tocato, porque
tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda tem muito receio das pessoas com esses vazamentos e tudo mais. Como é que vocês lidam com isso? Porque é uma empresa só disso, basicamente, né? É engraçado que muita gente me pergunta isso, Melissa, e a Tocato ela é uma distribuidora e presta serviço em dados, né, de uma maneira geral. Mas a gente trabalha nos ambientes e nos servidores dos nossos clientes. Então, a gente na Tocato recebe muito ataque cibernético porque as pessoas acham que, por exemplo, um dos nossos clientes é o Ministério da Economia. As pessoas acham que os dados do Ministério da Economia estão dentro do Tocato. Só que eles não estão. Eles estão nos servidores do Ministério da Economia. A diferença é que o nosso time entrega projetos dentro dos servidores deles, né? Então, a gente, sim, sofre bastante ataque cibernético. A gente tem que estar de um olho muito próximo para as nossas políticas de segurança da informação, para os ISOs que existem hoje, que nos dão padrão de atendimento, padrão de governança dentro da Tocato e dentro das empresas como um todo. Mas todas as vezes que a gente entra um pouquinho mais em detalhe a respeito disso, a gente vê o quanto a gente precisa preparar o nosso cliente. Porque é ele que tem desafios de ataques cibernéticos e que se houver algum vazamento, vai vazar o meu CPF, o seu CPF, ou o meu comportamento. Angelone, um outro cliente nosso, bem conhecido aqui na nossa região, vai vazar o quanto eu compro, o que eu compro dentro do Angelone, porque eu coloco o meu CPF para fidelidade do Angelone, no final do dia está atrelado o meu comportamento de compra ali também. Né? Então, a gente enxerga a Lei Geral de Proteção de Dados ainda em passos médios no Brasil. Já tivemos dificuldades maiores em implementar isso em toda a cadeia de tipo de tamanho de empresa, seja uma small business até uma empresa enterprise, né, as grandes empresas da nossa região, Santa Catarina ou Brasil como um todo, mas a gente vem dando passos bem significativos nessa frente quando a gente olha para a proteção de dados. O que a gente ainda tem muitos desafios nas empresas como um todo, ainda é o aculturamento, porque as pessoas ainda saem do seu computador para ir ao banheiro e deixam a máquina logada. Quem me garante que o meu colega ao lado não foi comprado ou não está sendo, de alguma maneira, influenciado a vazar uma informação através do meu login? Afinal, eu posso ter autonomias e eu posso ter entradas no sistema diferente dele, por causa da minha carreira, por causa da minha função dentro da minha empresa. Então, as pessoas ainda pecam muito na confiança e na zona de conforto do dia a dia em deixar vulnerabilidades para as empresas vazarem dados. Essa é a grande preocupação que a gente tem hoje. Como resistir aos ataques cibernéticos, porque a Lei Geral de Proteção de Dados nos levou a entender como empresas que a gente precisa ter projetos de cybersecurity, mas não nos levou a entender o que eu faço quando vaza. Então, as empresas estão discutindo muito isso nesse momento, mas também a parte cultural. Porque se hoje a gente está aqui gravando, mas a minha máquina está ligada na empresa ou a sua máquina está ligada na sua estação, ali pode ser vulnerabilidade para vazar a informação. Bom, Guilherme, explica um pouquinho mais para a gente o que faz a Tocato, né? Para a gente poder conseguir ser um pouco mais palpável pra gente, porque a Tocato trabalha com dados, mas o que seria isso? Sim, legal. Falamos tantas coisas aqui, mas não falamos da Tocato em si, né? A Tocato tem 20 anos, nasceu em Florianópolis, então somos manezinhos, mas atuamos a nível Brasil hoje e com alguns clientes que têm plantas fora do Brasil também. Nós somos uma distribuidora de software, ou seja, a gente representa softwares americanos e suecos no Brasil e a gente garante que essa tecnologia que é entregue hoje para o mundo lá fora também possa ser entregue para os brasileiros, né, para as empresas brasileiras. E além de fazer essa distribuição de software através de uma rede de canais que espalham esses produtos no Brasil como um todo, a gente também presta serviço. Porque o serviço, não adianta você só ter a tecnologia. Se você não souber educar as pessoas, se não souber fazer novos processos e não ter projetos que entregam aquilo que você está comprando. Então, a Tocato também presta serviços de análise de dados, integração de dados, higienização de dados, tudo que envolve a parte do back-end de uma esteira de dados, até aquilo que envolve uma análise preditiva, preparar o seu ambiente para o uso da IA. A IA, acho que a gente vai chegar nesse assunto ao longo da nossa conversa, e esse assunto ele é bem polêmico, mas muitas pessoas usam a IA hoje sem nenhum discernimento da vulnerabilidade da cybersecurity que a gente falou agora, mas também dos dados que estão sendo enviados para um sistema que você desconhece ou estão sendo analisados de um sistema que você não tem nenhum tipo de governança. Então, a Tocato também leva esse tipo de serviço, onde você consegue buscar na Tocato uma empresa que vai te entregar inteligência estratégica de dados. Então, se você não tem como olhar para o seu dado como um ativo dentro da sua empresa hoje, e é um ativo bem significativo hoje em termos financeiros e econômicos para as corporações, a Tocato consegue trabalhar do zero e te levar a uma empresa a ser orientada por dados 100%.
Entrando na parte de inteligência artificial, né? Os dados e a inteligência artificial são uma realidade, mas nem todo mundo sabe utilizar, como a gente começou a falar sobre isso. Como é que as empresas podem entrar nesse mundo de uma forma segura, justamente por isso, porque as pessoas estão mandando fotos, estão mandando documentos, às vezes privados. Como é que é essa realidade hoje? Infelizmente, as pessoas ainda usam a inteligência artificial de uma maneira muito como se fosse um diário, né? As pessoas fazem umas perguntas do tipo, bom dia, seja para um Gemini, para um ChatGPT, para um Copilot ou para qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, ou até mesmo as pessoas falam, quero saber como vão ser os meus filhos. Aí sobe a imagem do homem, da mulher ali, e aí depois a inteligência artificial dá uma probabilidade de como seriam os seus filhos, ou quero me ver mais velho. Sobe a sua imagem agora, a inteligência artificial te coloca mais velho. Só que as pessoas estão fazendo isso num nível de entretenimento. Só que elas não têm a consciência do risco que elas estão se colocando ao fazer esse tipo de ação. Quando você sobe uma imagem sua e você sobe uma imagem do seu marido, da sua esposa ou do seu companheiro, você está colocando para o dono daquele servidor características claras de como é a vida, pelo menos física, da pessoa A e da pessoa B. Quando ele tem essa informação e ele consegue cruzar com outras informações que ele consegue, inclusive, comprar no mercado, ele começa a criar características claras de comportamento a respeito de quem você é e de como você se comporta dentro do seu ambiente familiar, e inclusive te fazer ter que comprar ou acreditar que você quer comprar alguma coisa com muito mais eficiência. Antigamente a publicidade, e como eu falei, eu vim dessa área, né? A publicidade ela precisava, através de anúncios de TV, outdoor, entre outros, primeiro gerar um desejo na pessoa de compra, para depois gerar na pessoa o entendimento da necessidade da compra. Hoje isso é tão rápido com a inteligência artificial, e principalmente entendendo o seu poder de consumo, que você já gera num anúncio único já o poder de necessidade de compra. Você não mais cria o desejo na pessoa. As pessoas já não têm mais desejo de comprar algo ou outro, ou uma coisa ou outra. Elas já estão num nível de ser tão assertivo as ações de publicidade por causa da análise comportamental e da IA e do que você entrega de graça para as pessoas hoje de informações a respeito de quem você é, que você já cai direto na necessidade na compra. E para um mundo dos negócios, essa compra compulsiva é o que eles mais querem. Né, porque isso gera receita no final do dia. Então, a gente precisa ter uma consciência muito clara do que fazer com a IA. Não só a consciência clara do que eu estou entregando da minha informação, mas também o que eu estou consumindo de meio ambiente. Né? A inteligência artificial, para te responder bom dia, ela queima uma árvore de energia hoje. Então, todas as vezes que você pergunta algo para a inteligência artificial que não vai te dar um nível de conhecimento ou não vai te levar a um próximo passo, você está só queimando mais uma árvore no mundo. Obviamente não é literalmente a própria árvore, mas é gastando energia suficiente que eu precise depois derrubar o meio ambiente de alguma maneira para construir ou para gerar novas energias para suprir a máquina, a estrutura que roda a inteligência artificial por trás. Então eu vejo que a gente está a caminhos bem longos ainda, sabe, Melissa, de entender como extrair a melhor inteligência da inteligência artificial. Né? É maravilhoso fazer teste, eu acho que todo mundo tem que testar, porque se eu não testar, eu fico com medo de acessar isso, e é o medo de acessar computadores que fizeram os nossos pais perderem os seus empregos. Então o medo de acessar uma inteligência artificial é o que vai fazer você deixar de ter oportunidade de emprego no futuro. Eu não falo que a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Ela vai tirar uma função ou outra, vai criar outras funções, mas aqueles que não sabem utilizar a inteligência artificial, essas sim vão ter dificuldade de achar emprego no futuro, os empregos do futuro como um todo, né? Então, voltando ali à sua pergunta, eu acho que a gente ainda precisa amadurecer muito o nosso entendimento de como usar a inteligência artificial em todas as esferas, e também na esfera voltando para as empresas, né, que é o nosso foco aqui hoje, também na esfera da governança da informação. Hoje, você manda um relatório para os seus colaboradores a respeito do fechamento do mês que acabou de fechar. E aí o seu funcionário com muita coisa para fazer no dia, ele pega aquele relatório que tem talvez 15 páginas, joga numa inteligência artificial e pede para poder fazer análise e dar os principais insights daquele relatório. Só que você sabe onde está o servidor dessa inteligência artificial? Ele está usando, por exemplo, uma inteligência artificial chinesa que quando você contrata, você deixa claro que a informação que você sobe ela é pública ou não.
Se você tem uma política de governança de inteligência artificial dentro da sua empresa, onde você fala, só essa inteligência artificial pode ser utilizada pelos meus colaboradores porque ela está instalada dentro do meu servidor, você tem mais controle sobre isso. Mas hoje as pessoas não estão pensando nisso. Hoje as pessoas sobem qualquer coisa na internet para fazer qualquer coisa, para extrair nada, infelizmente. É como tu falou, o aculturamento, né? Porque ainda existe... Já é uma realidade, a gente não tem como voltar atrás. Sim. A inteligência artificial está no nosso dia a dia em muitas coisas, mais do que a gente imagina, usuários finais. Mas essa questão de ter essa cultura de utilização e de cuidado, eu acho que ainda falta muito e a gente vai demorar um pouquinho para chegar nessa cultura, né? Vai, eu acho que a gente ainda tem um ponto positivo em relação, até a que eu trouxe aqui, do avanço da tecnologia dos computadores na geração dos nossos pais, até um pouco na nossa geração, que está ali na transição, que é a velocidade com que a informação circula hoje. Então, a maturidade da inteligência artificial, eu acho que ela vai vir muito mais rápido do que a adoção que a gente teve de internet, por exemplo, lá no passado. Só que, ao mesmo tempo, é uma bola de neve. Se eu não aculturar hoje para o bem, lá na frente, a velocidade vai fazer com que as pessoas tenham só mau uso da inteligência artificial. Então, a gente está no momento certo de aculturar as pessoas para elas entenderem o que eu uso inteligência artificial e o que eu não preciso usar inteligência artificial. Tem gente perguntando para a inteligência artificial como resolver uma objeção de venda do seu produto. E ele está na frente de 10 vendedores colegas dele que sofrem essa mesma objeção, que talvez já passaram por essa objeção, e a pessoa não está levantando da sua estação para perguntar, alguém já se deparou com essa objeção de venda? O que você fez? A pessoa vai para a IA e faz essa pergunta. Eu até brinco que, antigamente, a gente tinha enciclopédias para procurar informação. E a gente tinha que pensar, conectar, buscar uma informação na Barça 1 e outra informação lá na Barça 10. E tentar fazer conexões disso. Então, a gente tinha uma análise, uma inteligência para chegar nas pesquisas. Hoje está tudo muito mastigado. Com a IA, isso se torna mais mastigado ainda. Talvez a referência ainda não seja tão verídica, porque a gente vê a IA alucinando bastante ainda, mas as pessoas estão cada vez com mais preguiça de se provocar reflexão. E aí, a provocação que eu chego, até respondendo muito do que as pessoas me perguntam já há uns 2, 3 anos, é se os robôs vão substituir os seres humanos, né? O que eu levo para as pessoas de reflexão é que eu acho que os robôs não substituem os seres humanos, mas a gente vai começar a pensar tão igual que talvez nós seremos robotizados. Entendeu? Nossa mente vai ser robotizada e padronizada. A gente vai perder a essência do ser humano, que é a essência da reflexão, a essência do pensar, do discutir, do conversar pontos de vista diferentes, para a gente engrandecer a nossa bagagem cultural, engrandecer a nossa bagagem de conhecimento. Guilherme, falando de inovação, de inteligência artificial, de sustentabilidade, que tu já trouxe um pouquinho pra gente, esse é o tema do DWX do ano que vem, exato. Que acontece em março, mas eu queria que tu contasse um pouquinho como é que surgiu esse evento, porque ele foi um evento que começou com 500 pessoas, no segundo ano ele já tinha mais de 2.000, Exatamente. Então como é que surgiu esse evento? Legal. Há 4 para 5 anos, a gente dentro da Tocato vem refletindo sobre como a gente pode levar para o mercado tudo que a gente aprendeu nesses 20 anos, né, que a gente faz esse ano. E a gente começou a entender que produzir um evento próprio sobre a temática seria o melhor caminho. Mas por 2 anos a gente tentou levar essas provocações patrocinando um evento, sendo uma trilha de um outro evento de genéricos de mercado, porque a gente faz esse tipo de patrocínio já há muitos anos, né, para levar os nossos produtos, para levar um apelo mais comercial para o mercado. Mas a gente começou a entender que o mercado não estava entendendo o que a gente queria levar para eles, né, o nosso pitch que a gente fala, o que eu queria comunicar para os interlocutores como um todo. Aí a gente parou e pensou num planejamento estratégico, isso há 2 anos, o planejamento em dezembro de 3 anos atrás, né? A gente parou para pensar como é que a gente faria diferente, como é que eu levaria o que a gente brinca de alfabetização ou literatura de dados e inteligência artificial para o mercado, para a gente garantir que as pessoas façam bom uso daquilo que elas estão adquirindo, né? E aí nasceu o DWX, Data World Experience, que é um evento focado no mundo de inteligência artificial, dados, tecnologia e inovação. A nossa intenção no início na primeira edição, que aconteceu o ano passado, foi que a gente tivesse mais ou menos umas 300 pessoas. A Tocato hoje tem mais de 700 clientes na carteira, então a gente pensou assim, se a gente convidar os nossos clientes e metade vir, a gente consegue fazer com que o evento, a primeira edição, tenha público
para encher ali e a gente leve o recado que a gente quer dar para os nossos clientes e para o mercado com mais tranquilidade. E fomos surpreendidos, conseguimos colocar 540 pessoas na primeira edição, uma edição que foi só de um dia, como a gente teve 2 para 3 meses para produzir o evento, né, que o evento acontece sempre em março, a gente não tinha tanta opção de lugar para alocar em Florianópolis. A única opção que a gente teve foi o ACM e a única disponibilidade foi de um único dia. Então, a gente executou o evento em um dia, foram 13 palestrantes naquele dia, a gente conseguiu levar um conteúdo super rico, a gente teve uma resposta do público super satisfatória no NPS de 87, é um NPS super satisfatório para o evento, porque a gente preza não só por conteúdo de qualidade, mas também a gente preza pela experiência que as pessoas estão tendo dentro do evento. Então, você não vai chegar no DWX e só ver cadeiras e um telão. Você vai viver o mundo dos dados, da inteligência artificial, da tecnologia, da inovação, da disrupção em todos os cantos do evento, né? E aí, quando a gente viu esse sucesso na primeira edição, a gente falou assim, vamos nos desafiar. Vamos pensar, então, em triplicar o evento no próximo ano, que foi esse ano, em março. A gente pensou em 1.500 pessoas. E, para nossa grata surpresa, 2.400 pessoas estiveram presentes no evento esse ano. E aí foi um evento maior, já no Centro-Sul, que é um espaço que a gente consegue criar cenários diferentes, criar ativações diferentes para o público que está ali presente. E a gente conseguiu também fazer 2 dias. Então, a gente saiu de um dia, 13 palestras, para 2 dias, 2 palcos e 45 palestrantes durante esses 2 dias. E com nomes, né, reconhecidos mundo afora. E o que eu costumo falar para todo mundo é que a nossa intenção é tão clara em levar maturidade e provocar conhecimentos e pontos de vista diferentes que a gente traz produtos concorrentes da Tocato para falar no palco. Até porque o DW ele é maior que a Tocato no nosso ponto de vista. A Tocato é só uma empresa que vai seguir sendo distribuidora. O DWX ele é um evento que vai crescer sozinho, tem CNPJ próprio, inclusive, exatamente para que ele provoque nas pessoas a reflexão que a IA e que a padronização e a robotização do ser humano, do cérebro humano, está fazendo lá fora. Então, a gente está tentando ir na contramão de tudo isso para garantir que o ser humano continue sendo diferencial de outros seres existentes, que é o raciocínio, a inteligência, e a gente não perca isso. E aí, ano que vem, a gente tem uma expectativa de 5.000 pessoas. Meu Deus! Também 2 dias de evento. A gente acredita que 2 dias é um número essencial para as pessoas saírem do seu trabalho, se dedicarem a conteúdo e não perderem muito a sua rotina, né, o seu negócio em si, né, das suas mãos, e 3 palcos também o ano que vem. Então, a gente vai passar aí de 50 palestrantes, teremos pela primeira vez 2 palestrantes internacionais gringos mesmo, né, que falam inglês e com tradução simultânea, pessoas que já treinaram mais de 15.000 pessoas mundo afora em interpretação e análise de dados. Então, a gente vem com um line-up bem rico aí para o próximo ano. E é o xodó, é o nosso xodó, porque a gente viu isso 4 anos atrás e a gente está vendo que tudo que a gente viu realmente faz sentido, porque um evento como esse não cresceria tão exponencialmente como ele tem crescido se o mercado não estivesse precisando desse tipo de conteúdo. E o DW ele se destaca por ser o primeiro da agenda do Brasil, né? Exato. Então, como é que foi essa ideia? Por que vocês puxaram para o começo antes de todo mundo? Legal. Eu vou ter que dar um passo para trás para falar lá como eu trouxe, né, na minha vida profissional, que eu passei também pela indústria têxtil, né? E na indústria têxtil a gente sempre tenta trabalhar o lançamento de tendências antecipado ao mercado. E aí, com essa mesma visão, a gente trouxe isso para o DW. Se a gente entende que o DW ele vai tracionar tendências, discussões a respeito da temática dados, inteligência artificial, inovação e tecnologia para as empresas, eu preciso ser o primeiro evento do ano. E para eu ser o primeiro evento do ano, a gente trouxe o evento para março, exatamente para que a gente fosse a grande estreia do ano quando se fala em eventos para tecnologia. Então, além de ser um evento que gerou uma iniciativa e um primeiro evento para falar sobre IA, dados, de uma maneira protagonista, ou seja, o evento fala só dessa temática, geralmente nos eventos aí fora falam de várias temáticas e uma palestra ou uma trilha só fala de IA e de dados, a gente, diferente disso, a gente protagoniza só esse tema dentro do nosso evento. Então, isso já foi uma coisa que foi disruptiva para o mercado. A gente ainda traz isso para março, pensando exatamente nessa estratégia de o que é falado no DW se torna tendência ao longo do ano de consumo das empresas. E como ser um evento diferente dentre tantos eventos que a gente vê? O que vocês trazem de inovação, além dessa experiência do usuário de ficar imersivo nos dados, né? Eu acho que o principal é o conteúdo de qualidade, né? A gente
faz uma curadoria bem próxima com os palestrantes, para que o palco não seja usado para vender produto ou para vender você mesmo como palestrante. Você faz isso pós-palestra, porque quem conecta com seu conteúdo de qualidade vai te procurar e vai gerar negócio contigo. Eu acho que esse é um grande ponto que nos diferencia no mercado. O fato de ser o primeiro evento do ano também nos diferencia, porque as pessoas querem consumir algo novo, ou o que eu vou fazer esse ano, né? Mas as experiências que a gente leva para os nossos visitantes, né? A gente costuma dizer que a pessoa, quando chega no DW, é como se ela estivesse chegando dentro de um parque da Disney. Quem já teve a possibilidade de ter um parque da Disney sabe que as filas são imersivas. Então você vai brincar lá por 2 minutos numa montanha-russa, mas você passa 2, 3 horas imersivo dentro de um ambiente que a montanha-russa é só o grande finale. Então, o DWX, ele se propõe a isso, que você, desde o momento em que você entra no check-in, você já está imersivo dentro de um ambiente, dentro de um universo de dados, a ponto das palestras serem só o seu grande finale ali do evento. Guilherme, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast, passou muito rápido, muito. Né? Mas eu queria te convidar a deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo e também aproveitar e deixar o microfone aberto para te convidar o pessoal para vir para o DW também. Legal, ótimo. Todos são bem-vindos ao DWX, né? Eu acho que o nosso público ele é um público heterogêneo, exatamente para a gente provocar reflexões e pontos de vista completamente diferentes. Então, teremos aí 26 e 27 de março do ano que vem, aqui no Centro-Sul, em Florianópolis. Então, todos convidados. Para quem quer saber mais informações, é DW Experience, então não tem o E, é uma brincadeira mesmo de DWX, né, do X ali.com.br. Lá você vai ter já informações de quem são os palestrantes que já são divulgados para o próximo ano, informações de ingressos, patrocínios, entre outros. E também dizer que a Tocato está aqui à disposição de todas as empresas para fazer você ter estratégias de dados alavancadas. Ou seja, se você ainda não usar os seus dados para potencializar o seu negócio, você vai ficar para trás em um determinado momento. Então, estamos aqui também para te ajudar a não ficar para trás como empresa, como corporação. E para as pessoas, para o CPF que está nos ouvindo aqui, porque por trás de toda a CNPJ também tem os CPFs, não tenham medo da inteligência artificial, mas sejam intencionais ao usar a inteligência artificial. Guilherme, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaert. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaert e o LID.